Mateus 21. Acho que é 21. 21 do versículo, vai ser do 1 até o 11. Quando você vai achando aí, vamos orar rapidinho. Pedir para estar orando pela minha vida também. Pai, muito obrigado por essa noite de hoje tão especial. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso ano, por todas as tuas bênçãos, por todo o crescimento que o Senhor nos tem dado, por toda a família que o Senhor tem construído ao nosso redor. Jesus, eu quero te pedir de maneira especial, Senhor, da tua presença aqui nessa hora da palavra. Cristo, tu és o verbo que se fez carne. Pai, a tua palavra diz que o Senhor entrou cheio de graça e de verdade entre os homens. Por isso passeia cheio de graça e de verdade aqui nessa noite, Deus. Encontra no nosso coração uma terra fértil, onde a tua palavra cai como semente e dá fruta 30, 60 e a 100 por um. Jesus, eu quero diminuir nessa noite para que o Senhor cresça. Perdoa-me dos meus pecados, das minhas falhas, mas me usa agora, Pai, como algo poderoso nas tuas mãos, Senhor. Pai, sobre nossa família que está aqui reunida, eu te peço, seja um muro de fogo ao nosso redor, que a gente não se distraia, que nada do que for liberado aqui se perca, seja roubado, Deus. Mas nessa hora conecta, Deus, a nossa fome, o nosso desejo, a nossa expectativa, a tua presença, a tua palavra, que a nossa resposta hoje é tudo aquilo que o Senhor falar, seja a melhor resposta possível, seja a resposta que atrai os céus para a nossa vida. Por isso, Deus, nessa hora, cativa o nosso coração pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é vida, que é rio, que é maravilhosa, Deus. Nós amamos a tua palavra e por isso, Deus, manifesta ela como de uma maneira muito especial nessa noite, Pai. Isso é o que a gente te pede em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre uma passagem muito especial, que é quando Jesus ele entra em Jerusalém, que foi a cidade onde ele foi crucificado. Está em Mateus 21, a gente vai ler, fala assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos discípulos e disse-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês e logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe: o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para se cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e colocaram sobre os seus mantos, e sobre esses Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntaram: quem é esse? E a multidão respondeu: esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém, até aí. Fala assim para quem está do seu lado: o jumento. Fala com fé, gente. O jumento e o cavalinho. Eles nunca andam só. Brincadeira, não era muito bem essa parte não. Mas hoje a gente vai falar sobre algo muito especial, que é sobre, talvez você já ouviu sobre isso, mas é sobre o jumento que, cara, Jesus entrou em Jerusalém. Então Jesus já andou aqui, na Bíblia a gente vê que ele andava a pé, andava de barco, e aqui especialmente ele fez algo muito profético, até o texto fala que foi para cumprir o que o profeta falou. Ele entrou na cidade montado num jumentinho. E hoje a gente vai fazer um paralelo muito bacana entre o jumento e o cavalo, tá? Então, cara, fica ligado, presta atenção, em 20 minutinhos a gente vai falar sobre isso, mas eu preciso da tua atenção. O jumento ele não era um animal desprezado em Israel. Não é que, cara, o cavalo era melhor e o jumento era pior. Não, eles tinham funções diferentes. O cavalo era um animal que ele ia para as batalhas, que o pessoal usava para ir para as guerras, que usava para ir para os confrontos. Tanto é que a Bíblia fala: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Aqui é um cenário de batalha. Os jumentos eles eram usados para os reis entrarem nas cidades, quando o tempo era de paz, quando o tempo era de tranquilidade. Então o jumento ele simboliza justamente isso: um tempo de paz, um tempo de humildade, um tempo de calmaria, amém? Então, qual foi o primeiro pânico da galera em Israel? Eles estavam subjugados
por Roma, e eles esperavam o quê? Um rei militar, um rei que, cara, ia libertar ele das suas dores, das suas aflições, da sua escravidão natural. Mas Jesus, ele não vem como um cavalo, com alguém que estava indo para a batalha, ele chega como um jumento, como um rei de paz. Então, porque Jesus não era o rei militar que ia libertar eles das suas necessidades físicas, mas ele era um rei que estava trazendo a paz espiritual, estava trazendo a transformação espiritual, amém? E aí, vocês entenderam? E hoje a gente vai falar algo muito bacana sobre o jumento. Gente, desculpa, mas eu tenho uma dúvida. Que eles já ouviram um pouquinho sobre isso. E hoje a gente vai fazer um paralelo sobre o jumento e sobre o cavalo. Então, cara, quando você terminar essa noite, você tem que pensar, você vai entender que de alguma forma você tem que ser como esse jumentinho que carregou a presença de Deus. Então a primeira coisa que a gente aprende é que o jumento, ele era um animal que ele é natural do deserto. Então ele, na natureza, hoje você não encontra tanto jumento selvagem, pelo menos no Brasil, mas se você for no Irã, em Israel, em vários lugares você encontra eles no deserto de maneira selvagem. O habitat natural do jumento é o deserto. Então, o deserto na Bíblia sempre fala sobre dificuldades, sobre momentos difíceis, sobre momentos de provações, sobre momentos de preparação. Então o que isso significa, cara? Deus, ele quer que a gente carregue a presença dele, Deus, ele quer que a gente libere toda a vida que ele tem depositado em nós, mas para tudo isso existe uma preparação, porque para carregar Deus, cara, quando a dificuldade vier na tua vida, ela não pode te desestabilizar, ela não pode te derrubar, ela não pode, cara, acabar com a tua fé, amém? A Bíblia fala que o homem que, cara, construiu a sua casa sobre a rocha, vier a tempestade, veio o vento, bateram contra ela, mas aquela casa permaneceu. Então uma das maiores características, cara, que a gente está firme na presença de Deus, que a gente está andando com Ele, é que os desertos não nos derrubam, mas nos preparam para o nosso destino. Então tem muita gente que quando passa pelo deserto, morre ali. E fica, cara, paralisado. Mas tem muita gente que passa pelo deserto e quando sai dali, sai mais pronto para o seu propósito. João Batista, ele era um jumento, cara. Ele foi o primeiro cara que falava sobre Jesus. Ei, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o primeiro a falar, eu não sou a luz, mas esse cara é a luz do mundo. Então João Batista foi alguém que nunca viveu para si. Ele sempre viveu carregando Jesus e anunciando ele. E hoje João Batista se preparou durante sua vida inteira no deserto. João Batista passou toda a sua vida no deserto, cara. E as dificuldades não roubaram quem João Batista precisava ser. Elas prepararam João Batista para quem ele precisava ser, amém? Então, cara, se a gente vai viver com Deus, Jesus falou, cara, se me perseguiram, vão fazer pior contigo. Se a gente realmente é posicionado nele, a gente vai passar por alguma dificuldade, a gente vai passar por algo que, cara, vai testar a nossa fé. O jumento no deserto é a característica daquele que é fiel, daquele que permanece, daquele que persevera, daquele que não desiste nas tribulações. A Bíblia fala assim, aquele que perseverar até o fim, eu lhe darei a coroa da vida. Então tem muita gente hoje que quando passa pelas aflições, elas desacreditam de Deus. Mas é justamente no momento da aflição onde Deus manifesta seu poder, amém? Onde ele vem com a sua provisão, com o seu maná, com o seu sustento. O próprio Jesus, antes de ser Jesus em sua plenitude, a Bíblia fala que ele foi batizado, e logo em seguida ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então, cara, se Jesus passou no deserto, não pense que a tua caminhada cristã vai ser sem desertos, amém? Vai ser sem dificuldade, vai ser sem momentos de crise, vai ser sem momentos que você não entende nada, que o sol tá batendo na tua cabeça, você já tá tonto, você já vê miragem, já não tá entendendo mais nada. Mas permanece, cara, porque todo deserto ele tem um final. E no final, se a gente passa pelos processos de Deus, a gente sai pronto para cumprir o nosso ministério. Foi assim com João Batista, foi assim com Jesus. Jesus no deserto, tentado. Após passar o deserto, cara, milagres e milagres e milagres na vida dele. Amém? Então a primeira característica do jumento, cara, é que ele é um animal do deserto. Ele é um animal que não teme o deserto. E por viver no deserto, algo se desenvolveu na anatomia do jumento, que foi ele tem orelhas grandes. Então se você tem orelha grande, talvez você esteja mais perto de ser um jumento para carregar a glória de Deus. Mas orelhas... que besteira, né? Mas orelhas grandes têm um significado muito bacana. Ele tem orelhas grandes e uma ótima audição, cara. O jumento ouve um barulhinho, cara, a quilômetros de distância, porque o deserto é um lugar escasso de comida. Então ele precisou se adaptar para ouvir outros jumentos, porque se andarem vários jumentos juntos a comida é escassa, e para ouvir, cara, onde ele podia achar alimento.
Então uma das primeiras coisas que a gente precisa ter para carregar Deus, para manifestar a glória de Deus, para que Jesus esteja no controle, é estar atentos à sua voz. A maior característica, uma das características do jumento, né, é que tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele se move é porque ele ouviu algo. Então o que Deus está querendo ensinar para a gente como seus discípulos, nós precisamos parar e ouvir a voz de Deus. Amém? Aqui você está parando e ouvindo Deus falando de uma maneira, mas você precisa parar para ouvir a voz de Deus no seu dia a dia, na sua casa, ao orar, ao botar uma adoração, ao ler a palavra. Isso é ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que tem a força, que tem o vigor de um cavalo, que consegue correr pra caramba, mas ninguém mandou ele correr. Se você tiver... Jesus, ele é o rei das nações, amém? A Bíblia fala que o Pai colocou sobre o seu domínio tudo. Ele tem um nome que é sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. O diabo chegou para ele no deserto e falou: Jesus, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. Deus tinha todos os reinos da terra para Jesus? Tinha, amém? Era uma promessa de Deus. Deus ia dar isso para Jesus. Mas se Jesus toma aquilo no momento em que Deus não deu, e no momento em que Deus não falou para ele, Jesus, ele teria pecado. Então essa é a grande questão. Tem muita gente que se move na força do cavalo, mas não ouve o que Deus está falando. A gente precisa parar para ouvir o que Deus está falando nos nossos dias, amém? Eu sei o que Deus está falando na minha vida, mas será que você, Duda, sabe o que Deus está falando, o que Deus está planejando, o que Deus está sonhando para a tua? Essa é a grande questão. Tem muita gente que se move, só que ninguém enviou ele, Vitor. E quando a gente vai sem ser enviado, a gente vai sem respaldo, a gente vai sem provisão, a gente vai sem, cara, cobertura. Então Jesus, ele era incrível, porque ele falou: cara, eu só falo para vocês aquilo que eu ouço do meu Pai. Então, gente, vocês estão entendendo, amém? O ponto do jumento, cara, a gente precisa parar para ouvir a voz de Deus. Na nossa sociedade que a gente está cada vez mais frisando em fazer, Deus está procurando aqueles que vão parar e ouvir o seu coração, parar e ouvir o que Ele está querendo dizer, parar e ouvir o que Ele está sonhando para esse momento, parar e ouvir os planos que Ele tem para a tua vida. Não sai só fazendo igual um maluco, não adianta isso, cara. A gente precisa parar e ouvir a voz de Deus, ouvir o seu direcionamento. Jesus, antes de decidir, de explanar quem eram os apóstolos, a Bíblia fala que ele se retirou ao monte para orar. Passou a noite orando e depois veio e anunciou quem é. Jesus ouvia a voz do Pai. A Bíblia fala assim: sabe quem, quando vocês ouvirem a voz, a ovelha de verdade, ela reconhece a voz do seu pastor. Mas se vier um estranho, ela vai fugir, porque ela sabe quem é o seu pastor. Então tem muita gente em crise de identidade hoje porque desaprendeu a ouvir. E uma característica do jumento é que ele tem uma orelha grande, cara. Você precisa ser um jumento que escuta a voz de Deus, amém? Você precisa falar: Pai, eu quero realmente identificar o teu sim, o teu não, a tua aprovação, a tua desaprovação, o que eu faço a partir daqui, o que eu não faço. Então tem muita gente, cara, desperdiçando energia porque você está fazendo algo que ninguém te mandou fazer. Principalmente na nossa vida com Deus, cara. Você quer ser uma coisa que Deus não te falou que você vai ser essa coisa. Você tem, cara, milhões de sonhos, mas você nunca perguntou se esses sonhos também são os sonhos de Deus. Então, não adianta você ter a força de um cavalo se você não tiver a audição de um jumento, cara. De falar: Pai, eu só quero ir onde o Senhor me mandar ir. Amém? Todo mundo entendeu essa parte? Então o jumento, cara, ele é um animal do deserto. Ele é um animal que tem ótima audição, orelhas grandes. Outra característica dele é que o relincho, né, o barulho que o jumento faz, ele é alto pra caramba. Os carinhos, né, eu passei ontem à noite, a tarde inteira estudando sobre jumento em casa. Então eu falei: caraca, Deus, estranho isso, né? Mas o jumento, ele consegue... O relincho dele, ele é tão alto que você consegue escutar em 3, 4 quilômetros de distância. Então imagina, tá aqui no posto 2, lá no posto 6 você escutaria ele gritando, você escutaria ele falando. E sabe o que a gente aprende com isso? Quem ouve com atenção, quem consegue ouvir a voz de Deus, na hora de falar, fala mais alto. Tem muita gente que fala e não diz nada, porque nunca ouviram nada antes. Então, cara, isso é algo que eu tenho no meu coração. Antes de você se levantar para ensinar, senta para aprender. Antes de eu estar aqui pregando, eu já tem, sei lá, 1 milhão de cultos para ouvir, para aprender, para entender aquilo que Deus estava falando. Então tem muita gente hoje que quer
apressa no falar, mas não tem nada para anunciar. Cara, ninguém precisa de barulho, as pessoas precisam de vozes, as pessoas precisam de direções, as pessoas precisam de gente que vai trazer aquilo que é uma voz profética de Deus. É melhor você ficar calado por um ano e depois quando você falar a tua voz ser cheia de autoridade, do que você falar e não transformar a vida de ninguém. Palavras vazias, sabe quando a pessoa fala aquilo e não vive e aquilo não faz sentido nenhum? Deus, por isso que é tão importante ouvir, cara. Quando você ouve, a mensagem te transforma. Uma vez que você é transformado pela mensagem, quando você fala, cara, tu vai ser o relincho de um jumento, cara, que vão te escutar longe, vão ouvir tua voz. Então essa foi uma grande diferença na vida do próprio Jesus. Uma vez os guardas foram prender Jesus e Jesus estava ensinando e eles voltaram e falaram, cara, a gente não pôde prender ele. Aí eles perguntam, pô, vocês também se converteram? O que aconteceu? Eles, não, quando ele falava era diferente do que quando os mestres ensinavam. Quando ele falava era cheio de autoridade, era cheio de vida, era cheio de transformação. Ele falava e as pessoas eram tocadas, ele falava e as pessoas eram mudadas. Não é que nem o resto da galera que fala e nada acontece, que fala e não vive. Então ouvir a voz de Deus gera em nós autoridade no falar, amém? Essa era a diferença. Os guardas falaram, cara, quando ele fala, tem autoridade. Tem autoridade. Então tem muita diferença entre fazer um barulho e entre ser uma voz daquilo que Deus quer falar, daquilo que Deus quer dizer. Cara, sabe, um grande exemplo disso é Moisés. Moisés, cara, Deus tinha para a vida de Moisés que ele seria o libertador do povo de Israel. E de alguma forma Moisés tinha essa impressão dentro dele. Ele vivia dentro, do palácio de Faraó. E a Bíblia fala que uma vez eles viu um egípcio e um israelita brigando. Ele foi e matou o egípcio. De alguma forma ele queria libertar Israel e matar aquilo que era egípcio. Mas ele foi sem ninguém enviar ele. Ele foi na sua própria força. A sua voz não foi uma voz de libertação, foi uma voz de barulho. E aí no dia seguinte tinha dois israelitas brigando, eles falaram, Moisés foi separar de novo, foi de novo querer ser líder entre eles, foi de novo querer cuidar de algo que Deus já colocou no coração deles. Eles falaram, quem te colocou como líder sobre a gente? Você também vai matar a gente? E ali Moisés foge para o deserto, passa 40 anos no deserto. Olha o que a gente estava falando, sobre deserto, o jumento ser um animal que vive no deserto. Antes de passar pelo deserto, Moisés tentou ser libertador e foi fracassado. Mas depois de 40 anos no deserto, depois de 40 anos sendo forjado, a Bíblia fala que ele ouviu uma voz da sarça ardente e a voz de Deus o enviou para voltar a Israel e ser um libertador. E ali ele teve sucesso, amém? Acho que todo mundo conhece essa história. Então olha isso, cara. Moisés só pôde cumprir o propósito dele depois que ele passou pelo deserto. Moisés só pôde cumprir o propósito dele depois que ele ouviu a voz de Deus chamando ele. Depois que as orelhas dele começaram a crescer. E ele só teve uma voz potente. Ele falou, Deus, eu sou gago, não consigo falar. E quanto mais Deus falava com ele, a gagueira sumiu da vida dele. E Moisés foi o cara que anunciava as maravilhas de Deus. Então para carregar a glória de Deus não dá para fugir dos processos e das etapas dele, amém? Não tem que ser algo hoje sem passar pelos processos de Deus, cara. Isso traz frustração, isso traz, cara... De repente você já tem uma impressão daquilo que Deus quer fazer na tua vida, cara? Mas se você tentar fazer na tua força e não esperar os processos dele, a gente é fracassado. Nem o próprio Jesus fez isso. Jesus ficou 30 anos na carpintaria. Imagina o Filho de Deus, todo poderoso, cara, com algo incrível dentro dele, se contendo, esperando, passando os processos, esperando Deus falar, ei, tu és o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E a partir disso Jesus começou a fazer algo. Então, gente, a gente precisa ouvir para que a nossa voz tenha realmente impacto, amém? E eu tenho certeza que Deus vai levantar cada um de nós aqui como uma voz profética, cara, como gente que carrega algo precioso, mas não como gente que fala e nada muda, mas como gente que, cara, quando fala, a tua mensagem vai carregar algum poder, a tua mensagem vai carregar transformação. Com Moisés também. E agora é algo bem poderoso que eu quero fazer uma diferença do jumento e do cavalo. Falam que o jumento é uma pessoa teimosa, Às vezes, cara, não sei se alguém já te chamou de jumento, mas ela pode estar te ofendendo como alguém teimoso, como alguém cabeça dura, mas por outro lado é um elogio de alguém que é perseverante, de alguém que não desiste, de alguém que continua. E aí, lendo, a mulher lá que eu estava estudando, ela falou que o jumento não é teimoso, ele é muito inteligente. Então ele não se deixa dominar por qualquer um, ele só se submete a alguém que é mais inteligente do que ele. Deu pra entender? O jumento ele é um animal muito inteligente, então ele não vai deixar, sei lá, eu que sou
mais jumento ainda, chegar e dominar ele sem nenhuma técnica, sem mostrar para ele que eu sou mais esperto do que ele. Você tem que saber dobrar ele, você tem que saber conquistar ele. Então o que isso tem a ver com carregar a glória de Deus? O que isso tem a ver conosco? Tem a ver que a nossa fé, ela precisa ser inteligente, amém? Nossa serventia ao Senhor, o nosso se render a Ele, o nosso se dobrar para aquele monte, não pode ser de maneira robótica, de maneira religiosa, de maneira ignorante. O jumento só se dobra, Afonso, quando ele vê alguém mais inteligente do que ele. Então a gente precisa passar dessa etapa e falar: Deus, eu reconheço que você é mais inteligente do que eu reconheço que os teus caminhos são mais altos do que os meus, e os teus propósitos, os teus planos melhores do que os meus. Você não pode falar: Jesus é o Senhor da minha vida só porque você vai na igreja. Jesus é o Senhor da minha vida só porque seus pais são crentes. Cara, peraí. Você é um ser humano inteligente, amém? Deus te dotou de sabedoria, de conhecimento, de inteligência. E por isso que a Bíblia é maravilhosa em todos os assuntos, né? Pra, cara, quando a nossa vida a gente quiser se revoltar, né? A gente parar e falar: ei, cara, eu sei quem governa, eu sei que existe alguém maior, eu sei que existe alguém que governa a minha vida. Então essa é um ponto muito inteligente. A gente precisa conhecer a Cristo, a gente precisa se submeter a Ele. É uma decisão que a gente faz, não é algo que eu quero impor para você. Você precisa falar: Jesus, eu tenho a minha inteligência, eu tenho a minha sabedoria, mas eu quero render ela a você. Não de uma maneira que ela é aniquilada, mas de uma maneira que a tua vontade, que o teu querer, que o teu desejo se submete à vontade, à sabedoria e ao conhecimento de Deus, amém? O apóstolo Paulo falou: cara, a vontade de Deus para minha vida, ela é boa, perfeita e agradável. Ele falou assim: cara, não subiu ao coração do homem, nem nos seus pensamentos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que se rendem, para aqueles que se submetem. Então, cara, Deus, ele é maravilhoso e ele não quer da gente uma fé que é cega. Ele quer da gente uma fé que é inteligente, uma fé que contempla ele e fala: cara, sabe por que eu me dobro? Quando te perguntarem por que você se é rendido a Jesus, por que você serve a ele, você vai falar: ah, porque ele é Deus. Beleza? Mas a nossa resposta, ela não pode ser vaga. A nossa resposta, ela não pode ser, cara, não embasada em nada. Você tem que conseguir conversar com as pessoas da tua família sobre Jesus. Você tem que conseguir conversar com as pessoas da tua faculdade, do teu trabalho sobre Jesus. Amém? Não seja um cara alienado, um cara que, cara, sei lá, fechei o olho, é só a igreja, é só isso. Não, cara. Deus, ele é poderoso para permear de maneira relevante todas as áreas da sociedade. Amém? Senão a gente tranca ele aqui dentro e só quem entrar aqui vai ser tocado por ele. E não é assim. Então você só consegue ter uma missão se você aprende a viver em submissão. Você só vai ter algo poderoso na tua vida, você só vai ter algo entregue por Deus se você antes aprender a se submeter a Ele. Sua missão só é relevante se ela é de acordo com a missão dos teus pais espirituais. Deus nunca vai te dar uma missão que cancela a missão daqueles que te enviaram. Quando Jesus veio à Terra, ele expandiu a missão de Deus, que era a salvação da humanidade. Deus tinha um plano de salvação da humanidade com Adão e Eva. Por um tempo, caiu por causa do pecado. E aí ele falou: pai, a minha missão agora vai ser expandir esse teu plano, vai ser alcançar ele de novo. Então, cara, toda missão que Deus nos der, ela vai fluir a partir da nossa submissão a Ele, da nossa submissão à vontade dEle, da nossa submissão aos nossos pais, aos nossos líderes, aos nossos pastores. Amém? Então tem muita gente que quer fazer, diz: eu tenho uma missão, mas ninguém te enviou. E é aí que as pessoas quebram a cara. Então o jumento, ele é inteligente, por isso ele precisa contemplar alguém. O cavalo, ele não é tão inteligente, ele é mais forte. Mas se você pega o cavalo mais forte do mundo, se você pegar uma corda nele e amarrar ele aqui, ele vai pensar que ele está preso. Sabiam disso? Às vezes nem precisa de cerca. Se você amarra o cavalo, sei lá, numa porta, ele tem a força de correr e arrebentar aquela porta. Mas se você pega uma corda, coloca no pescoço dele e amarra ali na pilastra, ele vai ficar parado. Ele vai achar que ele está preso, ele vai achar que ele está dominado. Então Deus não quer pessoas que, cara, são dominadas na ignorância. Deus quer... Jesus, ele é a luz do mundo, amém? Jesus é a luz que ilumina, a sua palavra é lâmpada para os nossos caminhos. Jesus é revelação, Jesus é sabedoria de Deus. A Bíblia fala que neles estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria, em Coríntios.
Então, cara, nossa fé ela tem que ser cheia de vida, cheia de, cara, contemplação dele, porque aí a gente vê quem ele é, a gente entende quem ele é e a gente fala, cara, é impossível eu não me render à tua grandeza, assim. E sabe por que tem gente... E aí, quando você não contempla, você não entende quem Deus é, no meio do caminho, você quer parar de ser alguém domesticado por ele, você quer ser selvagem de novo, você quer ser rebelde de novo, você quer tomar as rédeas do teu próprio caminho. Por isso que as pessoas que não passam por essa etapa de revelação, de mergulhar nele, de se render, cara, de uma maneira espiritual, mas também de uma maneira intelectual, no meio do caminho, cara, elas vão querer tomar o controle da vida delas de volta. Mas quando a gente entende quem Jesus é, quando a gente faz uma análise, quando a nossa fé, cara, é uma oferta viva a Ele no meio do... Não tem mais meio do caminho, a gente já deixou tudo por Ele, amém? Então foi isso que os apóstolos fizeram, foi isso que o apóstolo Paulo fez, e a gente precisa fazer isso de todo o nosso coração. Então, sobre tudo isso que a gente está falando, ontem eu também falei sobre a vida do filho pródigo. O filho pródigo era alguém que, cara, num determinado momento da sua vida tinha todos os recursos, tinha todo o poder, tinha toda a força, né, do cavalo e saiu correndo, saiu vivendo a sua vida, mas ele não ouvia mais a voz do pai, ele estava longe da casa do pai e ele só se estribuchou, só fez besteira na sua vida. E quando ele voltou para a casa do pai, começou a ouvir a voz do pai de novo, sua vida foi restaurada. Não adianta nada você ter a força de um cavalo se você não tem a inteligência do jumento. Se você não tem audição, se você não se rende. E o último ponto que eu quero falar é que o jumento ele não é tão rápido ou potente como o cavalo, mas ele é resistente e paciente. Então o cavalo ele é muito forte, muito rápido, ele é bom para as guerras, bom para as batalhas, mas o jumento ele consegue ir em terrenos acidentados, em terrenos, cara, de montanha, onde o cavalo não consegue. Então, o que vale mais na nossa vida cristã? A tua intensidade ou a tua perseverança? Eu sou líder de jovens aqui. Enquanto a gente e vocês provavelmente têm amigos, cara, que chegaram queimando por Deus, chegaram experimentando coisas que você nunca experimentou na vida, vivendo milagres que você nunca viveu, tendo revelações que você nunca teve. E esse cara tava ali, na pegada, cara, parecia que Deus morava no quarto dele, que só falava com ele, contigo não. Você ficava até, pô Deus, o que tá acontecendo, né? O Afonso tá aí, chegou ontem, já tá como? Só no Lamanaias, eu aqui, nada. Então você fica até naquela, mas depois passou 3 meses, passou 5 meses, começou no tempo dele ir para o deserto, ele foi embora, o seu fogo se apagou. A vida com Deus não é uma corrida de 100 metros, ela é mais parecida como uma maratona, onde vence quem permanece, vence quem cruza a linha de chegada depois de muito tempo. A maioria de nós aqui tem 20 e poucos anos. Será que quando a gente tiver 80 anos, a nossa paixão por Deus vai ser a mesma? O nosso zelo pela palavra, a nossa vontade de servir a Ele, o nosso amor aos irmãos, o nosso sonho. Será que com 80 anos a gente ainda vai querer ouvir a voz de Deus ou a gente já vai achar que sabe demais? Amém? Então, cara, o cavalo ele é rápido, mas rápido até onde? O jumento ele é a característica do perseverante, daquele que é resistente. O apóstolo Paulo falou, cara, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a fé. Ei, ninguém roubou ela durante o tempo, não foi algo fogo de palha. A Rita sempre fala isso, quando ela se converteu, ela falou, vou me batizar, a mãe dela falou, é fogo de palha. E até hoje ela está aí. Enquanto a gente não me pastoreava, não me ensinava, e hoje estão vivendo nas suas vontades, estão vivendo, cara, nos seus prazeres, estão vivendo longe de Deus. Eu olho para eles, ei, o que aconteceu com você? Você tinha a força de um cavalo, você queimava, você me ensinava, você tinha dons maravilhosos. Mas no final das contas vale a perseverança, vale a permanência em Deus, vale aqueles que passam pelos desertos e são aperfeiçoados mesmo. Então, cara, essa é a característica do jumento que é muito preciosa. O jumento ele é um animal que é usado para rotina, para serviços rotineiros. E a coisa mais difícil é permanecer apaixonado por Deus na nossa rotina. No meio de um avivamento, né, como a nossa cidade, nosso país está experimentando a presença de Deus, cara, liberada sobre nós, é muito fácil você permanecer nesse fogo nas conferências, né, cara? Quando você vai para um congresso, acaba o congresso, tu tá como? Cara, parece que tá voando, você tá no óleo por Deus. Quando, cara, você prega, quando você ministra, quando você faz algo, mas o jumento, ele carrega a glória de Deus na sua rotina.
Não deixe a presença de Deus ser um escape para sua rotina. Deus, ele pode se manifestar no seu dia a dia, amém? Não deixa, cara, a normalidade parecer que não existe o sobrenatural de Deus, o eterno de Deus que pode invadir ela em qualquer momento. Sabe quando vai haver um avivamento de verdade, Bruno? Quando na nossa rotina, quando na nossa normalidade, quando no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família, ela não roubar a presença de Deus que a gente carrega. Quando você estiver na sua faculdade, as pessoas vão falar, ei, tem alguma coisa que esse cara carrega que é diferente. Aqui o texto que a gente leu, quando Jesus entrou na cidade, em cima de um jumentinho, toda a cidade ficou agitada e perguntava, ei, quem é esse? Ei, quem é esse que o jumento está carregando? Ei, o que você carrega? Você tem algo diferente, cara. Você tem algo que eu não tenho. O que é isso que você tem? A gente precisa gerar essa curiosidade no mundo, a gente precisa gerar essa curiosidade nas pessoas, amém? Cara, mas se você anda assim, ó, de cabeça para baixo, se você anda sem alegria, se você anda sem, cara, experimentar a vida de Deus, se você anda sem experimentar o renovo de Deus, eu vou na igreja, eu cumpro minha escala, eu tenho um ministério, cara, eu tenho uns amigos que são da igreja, por que você anda com Deus? Porque a minha família sempre andou. Pelo amor de Deus, a gente precisa ter alegria em servir a Ele, amém? A gente precisa ter prazer, a gente precisa ter vida, cara. Jesus disse, ei, cara, eu venho para que vocês tenham vida, e vida em abundância. As pessoas têm que olhar pra gente e falar, cara, você carrega algo diferente. Talvez elas não estejam vendo isso hoje porque a gente não carrega. Talvez a gente só precisa ajustar algumas coisas, cara. Amém? Tá todo mundo entendendo? O jumento, ele é um animal muito especial. Por isso, cara, ele ensina a gente que no meio da nossa rotina Deus vai se manifestar. Se Deus só se manifestar nas igrejas, a gente vai viver uma porção limitada daquilo que Ele tem. Mas quando Ele começar a se manifestar onde quer que a gente for, aí é diferente. Eu entrei um tempo em crise porque, cara, eu amo pregar, eu amo fazer as coisas de Deus. E eu imagino falar, cara, Deus, eu tô aqui no meu trabalho e podia estar na rua pregando, podia estar ganhando vidas, que eu sei que eu conseguiria, que eu sei, na dependência de você, ia acontecer. E aí Deus falou, cara, e quem vai pagar as suas contas? Eu falei, é verdade, né? Aí ele, quem vai botar comida na sua mesa? Aí ele falou, eu posso fazer tudo isso, você dentro da sua rotina, você dentro da sua normalidade. Então, cara, Deus, Ele quer levantar em nós, e é isso que vai surpreender o mundo. Eles vão falar, ei, calma aí, não era pra você ser crente só na igreja? Ei, não era pra eu ver milagres só na televisão, na igreja daquele cara? Ei, não era pra eu ouvir um louvor só quando eu, sei lá, botasse um disco de adoração? Cara, Deus, Ele quer influenciar todas as áreas da sociedade. E pra isso Ele vai usar a gente, amém? Principalmente nós somos jovens, cara. Deus vai desenvolver algo poderoso em nós, que onde quer que a gente esteja, as pessoas vão falar, ei, você carrega algo diferente. E esse é o último ponto, né? O jumento, ele é um animal que carrega cargas, que faz o arado, que, leva peso. Hoje, principalmente aqui no Brasil, ele é um animal muito disso, cara, de carregar peso, de carregar cargas e tudo mais. A gente viu que em Israel ele tinha um significado mais nobre, carregava os reis. E aqui, especialmente nesse texto, o jumentinho era aquele que carregava a glória de Deus. Deixa eu te falar, talvez você nunca parou para pensar nisso, mas você não é a pousada do Espírito Santo, você não é o hotel do Espírito Santo, você não é o lugar que ele visita de vez em quando, você é templo, você é morada, você é casa do Espírito do Deus vivo. Amém? Isso é maravilhoso, amém? Isso não é o que, caraca, tá? Eu sou casa, e aí, significa que Ele vai ficar à vontade na tua vida, significa que Ele vai mudar coisas de lugar, significa que Ele vai trazer coisas novas o tempo todo, significa que Ele vai trazer provisão para tua casa. Então o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso, e a gente vive, cara, eu quero ter um encontro contigo hoje no culto. Ei, você pode ter um encontro com Ele em todo tempo, você pode ter um encontro com Ele em todo tempo, você tem acesso em todo tempo. O maior desejo de Deus sempre foi viver com o homem. No Éden ele visitava o homem na viração do dia. Depois, com o tempo de Moisés, ele criou o tabernáculo ali para que ele tivesse um encontro com o homem. Depois Salomão, o templo, cara, onde as pessoas entravam, eram cheias da glória de Deus. Foi sempre Deus querendo ficar perto ali. Depois reconstruiu o templo de novo. Mas com Jesus ele fez diferente. Ele falou, ei, quer saber? Eu vou fazer do meu templo o coração deles, a vida deles. Eu quero estar o mais perto possível.
Então, cara, você precisa entender que você carrega a vida de Deus, você carrega o Espírito do vivo Deus. E sabe qual é a crise? Nós não sabemos o que carregamos. Tá ligado? A gente é tipo um mensageiro que alguém chega e fala, olha, leva isso aqui lá pra Manaus. Aí você tá levando $1 milhão e tu nem sabe, tu tá indo assim como se fosse, sei lá, tô levando uma caixa de jujuba pra Manaus e beleza, é algo sem valor. Então, cara, a gente precisa entender o que a gente carrega de Deus. E é por isso que a gente falou aqui tanto. Quem não ouve não sabe o que está carregando. Quem não ouve não entende a preciosidade e o valor do que a gente está carregando. Quem só pega a mercadoria sem perguntar, ei, o que está dentro disso daí? Quem é o jumento que não, cara, recebe a revelação de Deus e se dobra? Ele nunca vai entender a preciosidade daquilo que ele carrega. Cara, se a nossa geração entender o fogo, o poder de Deus, o caráter de Jesus, cara, o que a gente vai viver é sobrenatural. A gente, cara, Deus já tem falado, né? Deus já tem manifestado a sua glória nas adorações, nos congressos, nos lugares que a gente ama. Mas hoje Deus quer levantar pessoas que em humildade vão falar, ei Jesus, deixa eu te carregar, deixa eu levar você para onde quer que eu for. Eu sei que eu sou só um jumentinho. Quando lembrarem da história da nossa vida, que sejam as pessoas simplesmente falando, ei, eu sei que ele era um cara esquisitinho, tinha a orelha grande, falava alto pra caramba, tava queimado, parecendo que veio como um jumento do deserto. Ele se dobrava e um homem subia na vida dele, mas quando esse homem estava sobre a vida dele, sobre o controle da vida dele, o que ele fazia era sensacional, a voz dele era diferente, mexia com o meu coração. Então, cara, eu quero de verdade nesse último culto do ano te inspirar, te chacoalhar, te balançar, enfim, fazer o que for preciso para você se tocar, que você carrega a vida de Deus, que você carrega algo especial dos céus, amém? Amém. Nós carregamos algo que as pessoas precisam. Nós carregamos a Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui, né, perguntarei quem é esse que está entrando na cidade. E aí alguém pode responder, esse é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Quando Jesus estava com os seus, ensinando, né, os discípulos, e ali já tinha uma quantidade grande de discípulos, todo mundo queria ser jumento, todo mundo queria carregar a glória de Deus, todo mundo queria ver o que estava acontecendo. Quem é esse Jesus? Mas aí ele trouxe uma mensagem mais forte, ele falou, ei, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. E a Bíblia fala que a maioria dos discípulos começaram a ir embora, falaram, ei cara, essa mensagem é muito difícil, ei, isso é um peso muito grande para carregar, eu vou embora daqui. Mas Pedro virou para Jesus e falou, ei, eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para quem nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pedro se dobrou porque ele sabia quem Jesus era. Se você só se dobrar na tua emoção, no meio do caminho você vai querer sair correndo, igual um jumento selvagem. E é por isso que Deus, ele domestica a nossa carne. Ele nos ensina a viver segundo a tua vontade. O selvagem, né, fala sobre a carne, fala sobre a vontade, fala sobre a nossa natureza, fala sobre aquilo que nasceu na gente, aquilo que é podre, aquilo que é pecado. Mas quando a gente deixa Deus nos domesticar, é algo que é voluntário, cara. Ninguém pode pegar Jesus e botar ele em cima de você. Você precisa, cara, eu me dobro, eu me rendo, você pode entrar, você pode tomar o controle da tua vida, da minha vida. Então isso é algo muito poderoso. A gente falou coisas incríveis sobre o jumento. Ele é um animal do deserto, ele é um animal que tem orelha grande, ele é um animal que relincha alto, ele não é teimoso, mas é muito inteligente, ele não é rápido ou potente, mas é resistente, paciente, e ele é um animal que está apto a carregar coisas. Deixa eu te falar, carregar coisas é uma responsabilidade. E esse é um ponto bravo da nossa geração. A gente não entende que a gente precisa ter responsabilidade com as coisas. Você precisa ter responsabilidade quando você assume que vai participar do ministério, quando você se envolve numa igreja. Você precisa ter responsabilidade com as coisas que Deus te deu. A Bíblia fala assim, Deus pegou 3 homens e deu a eles talentos. A um deu 10, a outro deu 5, a outro deu 1. O cara